Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós iremos fazer alguns exercícios sobre o MMC e o MDC. Na aula anterior, nós vimos toda a teoria a respeito do MMC e o MDC, e nesta, então, nós iremos consolidar todos esses conhecimentos através de exercícios. Então, se você está nesta jornada comigo, vem para a tela. A primeira questão. Considere o seguinte procedimento. Eu vou lhe dar, pausa a tela aí, tente fazer o exercício e depois compare com a resposta. Temos esse primeiro procedimento e temos esse segundo procedimento. Então, temos aqui a fatoração nesse procedimento, também temos uma fatoração, também temos uma fatoração nesse segundo procedimento. Então, vamos analisar cada um. Então, 360 dividido por 2 dá 180. Isso vamos analisar o procedimento 1. 360 dividido por 2 dá 180. 270 dividido por 2 dá 135. Certo. Agora por 3. Então, dividiu aqui por 2. Dividir por 3, 180 dividido por 3 dá 60. E 135 dividido por 3 dá 45. Pode por 3 novamente? Pode. Então, vamos dividir por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 45 dividido por 3 dá 15. Vamos procurar. Agora, 20 e 15 podem ser divididos por 5. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 e 15 dividido por 5 dá 3. Perceba que ele parou aqui no 4 e no 3. Ele não continuou a fatoração. Ele não continuou a fatoração em números primos. E nesse caso ficou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que deu igual a 90. Perceba que ele pegou apenas os números que foram divididos por 2. Então, 2, dividiu esses 2. O 3 dividiu esses 2 ao mesmo tempo. O 3 aqui também dividiu esses 2. O 5 dividiu esses 2. E aqui ele já parou no 4 e no 3. Nós sabemos que o MDC, pela resolução prática, nós conseguimos obtê-lo fazendo a divisão em fatoração em que o fator consegue dividir os dois números, o primeiro e o segundo. Então, esse procedimento 1 aqui, nós temos a certeza que ele fez aqui o procedimento do MDC. Então, o 90 é o MDC desses dois números. Então, já sabemos. Procedimento 1, MDC. Vamos ao procedimento 2. 30 dividido por 2 dá 15. 18 dividido por 2 dá 9. Agora aqui por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Aí aqui 3. Só o 3 pode ser dividido por 3, que dá 1. Repete o 5. 5 repetiu. Aí aqui por 5. 5. 5 dividido por 5 também dá 1 aqui. Aí repete o número. Então, como vimos agora, esse procedimento é característico de você obter o MMC. Então, o procedimento 2 é o MMC e o procedimento 1 é o MDC. Então, vamos procurar alguma questão que fale isso. Vamos lá. Os produtos nas últimas linhas dos procedimentos 1 e 2, respectivamente. Então, qual é o produto das últimas linhas? O produto das últimas linhas dos procedimentos 1 e 2. Então, esse produto aqui e esse aqui. O que significa? Os múltiplos de 360 e 270? Não é múltiplo, porque é o máximo divisor comum. E o máximo divisor comum de 30 e 80? Não, é o mínimo múltiplo comum. Está errado. Então, a primeira está fora. Letra B. Então, os procedimentos 1 e 2 indicam os múltiplos de
360 e 270, e o mínimo múltiplo comum de 30 e 18, aqui é o mínimo múltiplo comum, sim, certo? Que é o MMC. Esse segundo procedimento, sim, é o MMC, mas esse aqui não é. Letra B está fora. O máximo divisor comum de 360 e 270, correto. A primeira é o máximo divisor comum. E o segundo procedimento, os múltiplos de 30 e 18, não. Então, letra C também está fora. Letra D. O máximo divisor comum de 360 e 270, certo. O primeiro procedimento é o MDC. E o mínimo múltiplo comum de 30 e 18, correto. Aqui é o mínimo múltiplo comum, letra D. É a nossa questão. Vamos para a próxima. Ele quer saber o máximo. Pause agora o vídeo, tente resolver e depois você compara com a resolução. O máximo divisor comum entre 1.500.000, 10 milhões e 12 milhões é. Nessa questão, nós iremos fazer uma simplificação para ficar melhor de resolvê-la. Então, nós iremos cortar 5 zeros aqui, 5 aqui e 5 aqui. Logicamente, o resultado final, nós iremos repor esses 5 zeros. Então, vamos aqui cortar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. E agora nós iremos resolver o MDC. O MDC. Entre 15, 100 e 120. 15, 100 e 120. Pronto. Agora nós iremos encontrar um número que divida todos ao mesmo tempo. Então, como todos aqui terminam em 0 e em 5, eu tenho certeza que esse número pode ser dividido por 5. Então, vamos dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 100 dividido por 5 dá 20. E 120 dividido por 5 dá 24. Então, vemos que nós temos agora 3, 20 e 24. Não temos mais nenhum número que consiga dividir os 3 ao mesmo tempo. Aqui seria por 3, mas 20 não é divisível por 3, só apenas o 24, mas o 20 não é divisível por 3. Então, nesse caso, o MDC de 15, de 100 e de 120 é 5. Agora, você se lembra que você cortou 5 zeros. Então, você vai repor os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 500. Então, nesse caso, o MDC é 500. Resposta, letra D. 500 mil. Resposta, letra D, 500 mil. Qual o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 9? Então, ele quer o MMC. Pause a tela, resolva e depois compare a resolução. Então, o mínimo múltiplo comum entre. Então, ele quer o MMC entre 3, 6 e 9. Ora, o MMC, como já vimos na aula anterior, nós iremos dividir em fatores primos. Pegar esses números dividido por fatores primos. Nesse caso, nós iremos pegar o 2. 3 dividido por 2 pode? Pode, mas deixa resto. Então, nós queremos uma divisão exata. Então, se o 3 não pode ser dividido por 2,
de forma exata, nós iremos descer. Então, 3 desce. 6 dividido por 2 dá 3. Então, bota 3. 9 dividido por 2 tem uma divisão exata? Não, não pode dividir por 2. Então, nesse caso, repete também. Aí temos 3, 3 e 9. Nós sabemos que pode ser dividido por 3 agora. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, dá mais um 3. Então, vamos dividir também por 3. Que dá 1, que dá 1, que dá 1. Então, nesse caso, fica 3 ao quadrado vezes 2, que é igual a 9 vezes 2, que é igual a 18. Então, o MMC entre 3, 6 e 9 é 18, letra A. Pause novamente, tente resolver e depois compare a resolução. O máximo divisor comum entre 102, 121 e 333. Então, ele quer o máximo divisor comum entre 102, 121 e 333. Então, vamos calcular. Então, nós temos o número 102, 121 e 333. Então, vamos procurar o número que divide os três ao mesmo tempo. Primeiro, 2. Vamos ver se o 2 consegue dividir. Certo, o 2 consegue dividir esse. Mas não consegue dividir o 121 e o 333. Vamos ao 3. O 3. 3 consegue dividir 333? Consegue. Mas não consegue dividir o 121. Consegue dividir o 102? Consegue. Então, 3 não consegue dividir os 3 ao mesmo tempo. Lembre-se, nós estamos calculando o MDC. Para você encontrar o MDC, você tem que encontrar um fator que divida os 3 ou mais elementos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, já temos o 2, não dá. O 3 não dá. O 5, vamos tentar 5. Nenhum termina em 0 ou em 5. Também o 5 não dá. Então, os fatores que nós temos aqui, 0, 1, 102. 102 pode ser o MDC? Não, porque o 102 eu consigo dividir apenas por esse, mas não consigo dividir por esse. O 121 pode ser? Também não, porque eu consigo dividir por esse, mas não consigo dividir por esse. E o 333? Da mesma forma, eu consigo dividir por esse, mas não consigo dividir por esse e por esse. Então, nesse caso, qual é o único número agora que vai dividir eles? Logicamente, não é o 0. Então, só pode ser o 1. Que vai dividir esse, divide todos. Então, resposta, letra B, 1. Então, fique muito atento com esse tipo de questão. O máximo divisor comum entre. Então, nós temos aqui em forma de potência. E nós queremos o MDC entre esse e esse aqui. Então, entre esse aqui e esse aqui. E vimos na teoria sobre o MDC e o MMC de números com expoentes. Então, nesse caso, nós queremos tirar o MDC entre 2 a quinta, 3 e 5 a quarta. E o 2 a quarta vezes 3 vezes 7 a quarta. Então, o MDC de expoentes, de números que tenham expoentes, nós vamos pegar apenas os elementos que são comuns. Por exemplo, o 2 é comum nos dois? Tem. O 3 também é comum? Sim, é comum. O 5 é comum? Não. O 5 tem aqui, mas não é que tem aqui.
O 7 é comum? Não, o 7 tem nesse aqui, mas não tem nesse. Então, os únicos comuns é o 2 e o 3, que tem em ambos os números. Então, o 3 tem nesse e tem nesse. O 2 tem nesse e tem nesse. Agora, o 7 só tem nesse aqui, o 5 só tem nesse aqui e o 7 só tem esse aqui. E o MDC é apenas fatores comuns, com menores expoentes. Então, fatores comuns com menores expoentes. Então, qual é o fator comum? 2. Então, nesse caso aqui vai ser 2 a quarta. E 3, que é o menor, 3 a primeira. Então, o MDC vai ser 2 a quarta vezes 3. Então, 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, aqui é 4. Aqui também é 4. E aqui é 3. Aqui vai dar 16 vezes 3. E 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 48. Então, o MDC desses números aqui, com expoentes, vai dar 48, letra A. Nossa resposta. Pause a tela, tente fazer, depois compare com a resolução. Só assim você irá aprender mais rápido e consolidar esses conhecimentos na sua mente. Participarão de um congresso 256 pessoas. Participarão de um congresso 256 funcionários da empresa empresa A. 416 funcionários da empresa B. 656 funcionários da empresa C. Esses funcionários serão divididos em grupos, de modo que, em cada grupo, então vamos fazer uma divisão, haja o mesmo número de participantes, maior número possível de participantes. Todos sejam da mesma empresa. Então, temos essa frase aqui, maior número possível. Então, essa forma de perguntar aqui, ó, quando ele pergunta maior número possível, é indicativo de que nós iremos utilizar o MDC. Então, se você pode até conhecer como resolver o MDC ou o MMC, mas se você não souber aonde se aplica, você não vai conseguir fazer a questão. Então, nesse caso aqui, quando você vê aqui maior número possível, saiba, é o MDC. Então, nós iremos aplicar o MDC nessa questão para encontrar. E vai ser o MDC entre 256, 416 e 656. Então, aqui. Por que MDC? Nós já vimos. Quando a questão vier, fala de maior número possível, saiba que é o MDC. 256, 416 e 656. Por 2 dá 128. 416 por 2 dá 208. 656 dá 328. Então, termina em 888, pode ainda por 2. Então, vamos dividir por 2. Por 2. Que dá 128 dividido por 2. Dá 64. 208 dividido por 2 dá 104. E 328 dividido por 2 dá 164.
Então, ainda dá por 2. Então, por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 104 dividido por 2 dá 52. E 164 dividido por 2 dá 82. Pode por 2? Pode ainda por 2. Por 2, 32 dá 16. 52 dá 26. 82 dá 41. Então, dá 16, 26 e 41. Agora não tem mais nenhum número que possamos colar. Por 3 não pode. Também não. Então, é aqui. Então, veja o seguinte. Então, ele quer que haja o mesmo número de participantes, haja o maior grupo possível e sejam todos da mesma empresa. Então, divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos. Veja que com essa técnica, esses últimos números aqui serão os grupos. Então, serão os grupos que são 16, 26 e 41. Então, 16 mais 26 mais 41. 16, 26, 41. 6 e 6, 12, 1, 3 vai 1. 6, 7, 1, 8, 83. Letra D. Então, esse é o total de grupos que nós iremos obter. Então, desses 256, nós conseguimos fazer 16 grupos. Desses 416, nós conseguimos obter 26 grupos. E desses 656, nós conseguimos obter 41 grupos. Somando todos eles, vai dar 83, é a nossa resposta. Então, vamos partir para outra. Então, pause a tela e tente resolver. Em uma via de Marília, há 3 semáforos. O primeiro fecha a cada 2 minutos, o segundo a cada 3 minutos, o terceiro a cada 4 minutos. Suponha que os 3 semáforos fecham ao mesmo tempo, exatamente às 9. Da próxima vez em que esse evento irá ocorrer, repetirá às 9 e... Veja bem, o que a questão pede? Suponha que esses 3 semáforos fecham ao mesmo tempo, exatamente às 9. Ele diz, ó, um fecha a cada 2, outro a cada 3, outro a cada 4. Então, nós sabemos que nós iremos aplicar o MMC quando for repetições cíclicas. Nós sabemos que nós iremos aplicar o MMC quando for repetições cíclicas. Então, essas repetições cíclicas, nós iremos aplicar a técnica do MMC. E é o que faz a questão, é o que pede a questão. Então, nós iremos aplicar o MMC para resolver essa questão. Então, ele quer saber a próxima vez que o evento irá se repetir, ou seja, vai fazer uma repetição. E o MMC entre o quê? O MMC entre 2, 3 e 4. Pode por 2? Pode. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 3 repete, porque no 3 não pode. Pode por 2 ainda? Pode. 2. 2 por 2 dá 1. 3 por 2 repete, porque não pode dividir. Agora pode por 3? Repete aqui 1. Pode. 3 dividido por 3 dá 1. 1 e 1. Fica 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o que isso significa? Que a cada 12 minutos, essa repetição vai acontecer. Então, a cada 12 minutos, essa repetição, esse evento cíclico vai acontecer. Então, se ele começou exatamente, ele diz às 9, então o próximo será às 9h12. Às 9h12. Então,
a letra B é a nossa questão. Ok? Para o momento, são essas questões, que é para elucidar toda a teoria. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. E que você consiga conquistar os seus objetivos, que é aprender a matemática. Então, até a próxima. Valeu!